Bem-vindos a mais uma edição do Europa 21 e hoje, como acontece com alguma regularidade, vamos ter mais um debate com eurodeputados portugueses. Estamos a filmar nos estúdios do Parlamento Europeu em Bruxelas. E vamos falar de um dos temas que está agora candente no debate europeu e eu prometi à produção deste programa que só referia este termo uma vez. Porque me disseram que se eu começasse a falar de perspectivas financeiras, que é um daqueles termos muito europeus, como se costuma dizer, aquela nomenclatura europeia, toda a gente fugia a sete pés. Por isso, já está dito, eu vou repetir só, perspectivas financeiras. E o que é isso? É o programa plurianual do Orçamento da União Europeia, de 2014 a 2020. A União Europeia está neste momento a decidir quanto dinheiro vai ter para gastar nesse período de 7 anos. É tradicionalmente um debate intenso, com muita intensidade, muita intriga, poderia dar quase uma telenovela política. E para debater este tema, os nossos convidados, eu começo por apresentar o Nuno Teixeira, do PSD, Luís Paulo Alves, do PS, Alda Sousa, do Bloco de Esquerda, do PCP, João Ferreira e o Diogo Feio, do CDS. Ora, como é que se vai debater estas perspectivas financeiras? Lá é a terceira vez. Como é que se vai debater este orçamento plurianual? Normalmente o grande tema é que os países mais ricos, e é o que está agora mais candente, os países mais ricos não querem pagar tanto e até querem cortar nas propostas que foram apresentadas pela Comissão, enquanto que os países mais pobres querem um orçamento maior, precisamente porque acham que precisam de mais dinheiro, especialmente em tempo de crise. E eu começava com o Nuno Teixeira, com uma palavra que também se usa muito nestes debates, que é a solidariedade. Costuma-se dizer, quando se debate o orçamento da União Europeia, deve haver solidariedade entre os mais ricos e os mais pobres, para os mais ricos ajudarem os mais pobres, mas esta é uma palavra que se fala muito, mas depois não se aplica, pois não? Bem, é um facto. Eu creio que este debate tem provavelmente de começar com uma questão básica, que é esta. É possível nós termos mais Europa com menos dinheiro? Esta é a questão que está, digamos, no cerne da discussão. Para termos uma ideia, o orçamento comunitário entre 2007 e 2013 foi qualquer coisa como 975 mil milhões de euros e a proposta da Comissão para 2014-2020 ronda os 1033 mil milhões de euros. Ou seja, temos aqui um ligeiro acréscimo em termos orçamentais e o que está de facto em cima da mesa neste momento é saber se o vamos manter nesses níveis ou se, tal como defendem alguns dos Estados, se o vamos diminuir para os níveis do orçamento ou das perspectivas entre 2007 ou 2013, ou eventualmente ainda menos. Neste momento existe uma proposta da presidência cipriota para o baixar em cerca de 50 mil milhões de euros, mas há Estados-membros, por exemplo, o famoso grupo do Better Spending ou do melhor gastar, o grupo que defende maior eficiência na forma como vamos gastar o dinheiro, pretende reduzir o orçamento em cerca de 73 mil milhões de euros, ou então Estados-membros como o Reino Unido pretendem dar um corte ainda maior e defendem que o orçamento deveria sofrer uma redução de cerca de 200 mil milhões de euros. A grande questão da solidariedade está na forma como nós vamos dividir este orçamento, seja ele nos montantes ou no nível a que está atualmente na proposta, seja ele nesta versão mais reduzida. Porque esta questão da solidariedade vai se colocar, por exemplo, no que toca à distribuição dos fundos comunitários entre as várias regiões e é para mim, por exemplo, incompreensível que a fatia que está reservada às regiões mais ricas da União Europeia, e a União Europeia hoje é um Estado de muita diferença, ou seja, de um lado temos Estados muito ricos com médias muito altas e Estados com médias muito baixas. Como é que nós vamos defender que para estes Estados, estas regiões que são já muito ricas, temos um corte, em alguns casos, de cerca de 3%, enquanto que para regiões mais pobres esse corte chega, por exemplo, aos 47%, como é o caso das regiões ultraperiféricas, como nomeadamente Madeira e Açores. Mas, Luís Paulo Alves, qual é a mensagem que se dá ao eleitor, ao cidadão europeu, quando se diz que vamos ajudar os países, principalmente aqueles que estão em dificuldades, a sair da crise, mas com menos dinheiro? Como é que se dá essa mensagem? Primeiro gostaria de recolocar o debate naquilo que é central. O orçamento da União Europeia não é um orçamento de despesa.
é um orçamento de investimento. 94% do orçamento é para investimento no espaço europeu. E isso é absolutamente determinante. Os países que pretendem baixar o nível do orçamento têm uma perspectiva muito pouco europeia e eu diria mais do que muito pouco solidária. Porque um dos problemas deste espaço europeu é exatamente as grandes assimetrias que existem dentro do espaço, que cria enormes clivagens, provocando déficits crónicos numa parte do espaço europeu e excedentes crónicos num pequeno número de países. E, portanto, o orçamento europeu visa exatamente, com o seu nível de investimento, criar numa primeira linha a convergência económica desse espaço. E isso é fundamental. Portanto, é também falso a perspectiva de que existem uns países que não beneficiam das contribuições que dão porque são, digamos, contribuintes líquidos. Basta saber, quando nestes últimos anos, quando alguns países se endividavam com os seus déficits crónicos, outros acumulavam excedentes, exatamente fruto desse desequilíbrio que existe no mercado. Portanto, as contas da contribuição europeia fazem-se também por via dos ganhos que se tem no mercado interno. E esses países omitem, de facto, esse nível. E depois falamos de um orçamento pouco representativo. O orçamento que é de investimento, como disse, representa 45 vezes menos que a soma dos orçamentos dos Estados-membros. São 2% dos orçamentos da União e 1% do PIB da União Europeia. E, portanto, é disto que estamos a falar. Um orçamento que é fundamental se quisermos ter algum crescimento, porque existem Estados, neste momento, que precisam de alavancar os seus níveis de investimento e é exatamente com os fundos europeus que o fazem. O Nuno Teixeira punha aqui esta questão, como é que se pode fazer mais com menos dinheiro. E eu punha aqui, a Alda Sousa, punha aqui uma palavra que até está a ser muito usada em Portugal. Se vamos fazer mais com menos dinheiro, estamos aqui a assistir a uma refundação do sistema europeu? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, de facto, não é possível fazer mais com menos dinheiro, mas eu gostava também de recolocar aqui uma das questões que me parece centrais quando discutimos o orçamento, quer seja o orçamento anual, quer, enfim, este quadro plurianual de financiamento, que é, de facto, para 7 anos e, portanto, com uma responsabilidade e com um peso muito maior para a vida de todas as pessoas. É que os governos dos Estados-membros assinam tratados. Fazem em alturas de Conselho, como foi no Conselho Europeu de junho deste ano, as proclamações mais fantásticas sobre o emprego e o crescimento. Como se isso fosse, de facto, portanto, uma convicção profunda. Mas na primeira oportunidade, quando vão ter que fazer as escolhas reais e concretas, a realidade desmente completamente essas intenções. E assim, já o Conselho de Julho vem, quer em relação, portanto, em relação ao orçamento para a União para o próximo ano, para 2013, e tudo o que se tem vindo a passar ao nível das negociações do quadro plurianual, vão num sentido, de facto, que completamente ao arrepio daquilo que era necessário na Europa. E, portanto, outra coisa que é curiosa também é que, ao nível dos Estados-membros, os governos cortam na educação, cortam no ambiente, cortam na cultura, e vão na saúde, e vão dizendo que várias destas coisas são competências europeias. E depois os mesmos governos, quando chegam às negociações do orçamento em sede europeia, depois voltam a cortar também em sede do orçamento europeu. Isto apesar das grandes, portanto, proclamações. E, portanto, aqui há uma espécie de... Poderia parecer uma esquizofrenia, mas na realidade as propostas vão no mesmo sentido, que é num sentido de destruição completa do Estado Social, da coesão europeia, e não se vê e não se vislumbra que os governos venham a inverter de alguma forma este rumo e terem um mínimo, um pingo de coerência com as proclamações que fazem para o emprego, para o investimento, para a qualificação e para a investigação científica. Deixe-me ser aqui advogado do diabo. Eu sou o primeiro-ministro do Reino Unido, sou a senhora Merkel, não é bem, mas sim. Eu estou a fazer cortes no meu país. E são estes 2 exemplos, países onde há grande euroceticismo. Como é que eu vou explicar aos meus cidadãos britânicos, por exemplo, que eu estou a fazer cortes neles e depois vou aumentar o dinheiro que vou mandar para a União Europeia na qual muitos deles nem sequer acreditam? Sabe, o orçamento comunitário tem uma função que vai além daquela que referiu da solidariedade.
ele tem uma função, desde sempre, de compensação. Ou seja, esses dois países que referiu, por exemplo, o Reino Unido e a Alemanha, são grandes beneficiários do mercado único. Quando se constituiu o mercado único, ou seja, quando se pôs em competição direta com economias com um grau de desenvolvimento muito diferente, sem salvaguardas para aquelas que tinham economias mais débeis, houve uma tendência para as economias mais desenvolvidas se sobreporem às menos desenvolvidas. Eles ganharam, foram essas economias que ganharam e que ganham todos os dias com o mercado único na forma como ele vem sendo desenvolvido. O orçamento comunitário, e concretamente uma importante parcela desse orçamento, que é o que normalmente se chama de coesão, tinha a função de compensar esse impacto negativo nas economias menos desenvolvidas. Eu não gosto de usar a expressão nos países pobres. Portugal não é um país pobre, é um país que foi empobrecido, isso é outra coisa. Mas o orçamento tinha esta função redistributiva de tirar aos países mais ricos, maiores beneficiários do mercado único, para compensar de alguma forma as economias mais frágeis. A pergunta que nos temos que fazer é se o orçamento tem servido para compensar esse impacto negativo. Ora, a própria Comissão Europeia, nos anos 90, realizou estudos onde se chegou à conclusão que para isso acontecer, ou seja, para se atingir o objetivo da coesão económica e social, eram necessários um orçamento que, no mínimo, deveria corresponder a 2% do rendimento nacional bruto comunitário. Ele estava, à época, em torno de 1%. Portanto, era pelo menos necessário duplicar. Ora, de então para cá, o que aconteceu foi, nós tivemos o maior alargamento da história da União Europeia e o orçamento diminuiu, em termos relativos. E agora, com um novo alargamento em perspectiva, vai ainda diminuir face ao último quadro comunitário de apoio. Porque é importante que se perceba, quando se fala de contribuintes líquidos, é importante acabar com esta expressão e com esta retórica. Quer dizer, Portugal foi um contribuinte líquido nos últimos anos. Se olharmos para o que foram o saldo das transferências da União Europeia para Portugal, desde 1996 são dados do Banco de Portugal. E se olharmos para o que saiu do país em juros, olhe-se para o nosso sistema financeiro, a forma como está endividado a bancos dos países que referiu e outros. Se olharmos para os juros que saíram do país, para os dividendos e lucros que foram distribuídos para países da União Europeia, por via do processo de privatizações e da tomada de posição de grupos económicos europeus nos nossos setores económicos estratégicos. Se olharmos para o saldo das saídas de dividendos, lucros e juros, ela já supera as transferências de fundos comunitários para Portugal. Há aqui uma outra questão interessante, Diogo Feio, é que na Europa não estamos a assistir a uma divisão entre esquerda e direita neste debate, porque até temos governos de direita que também acham que o orçamento deve aumentar. Por exemplo, temos o caso da Espanha, que é um governo de direita que deve aumentar. Portanto, estamos aqui com um debate um pouco diferente do que é tradicional na União Europeia. É os países que realmente querem mais dinheiro porque acham que precisam e os que cortam porque acham que não devem dar tanto. Digamos que não estamos perante um debate convencional. Na estrita medida em que os Estados estão numa lógica pura e simplesmente das suas necessidades nacionais perante uma discussão que é uma discussão comunitária. Um exemplo muito claro daquilo que são as pressões nacionais que existem sobre a tomada de posição de um governo é, por exemplo, aquilo que sucedeu em Inglaterra, em que na votação, no próprio Parlamento inglês, houve vários deputados, salvo erro, aproximadamente 50, que, apoiando a maioria, apoiando o Partido Conservador, votaram contra a posição do próprio Partido Conservador, ou de parte do Partido Conservador, e contra a posição de apoiar o orçamento comunitário. E, portanto, nós estamos a assistir a uma espécie de egoísmos que, pegando no exemplo da novela de que aqui nos deu, de que eu não sei quais serão as cenas dos próximos capítulos. Nem sei quanto tempo é que vão durar os próximos capítulos, porque há Estados que estão a marcar uma posição muitíssimo clara e a dramatizar, e nós pensamos sempre no caso da Holanda e no caso do Reino Unido, mas não só. Nós, tal como temos o grupo dos países amigos da coesão, que se vão reunir aqui precisamente no Parlamento Europeu na próxima semana, aliás, por iniciativa do Primeiro-Ministro de Portugal. Tantas vezes se diz que Portugal não tem iniciativas na diplomacia europeia. Aqui está a demonstração de que ela existe num tema que nos interessa muito, mas também temos um grupo de Estados, e há pouco o Nuno Teixeira deles falava, que são os grupos de Estados que se apelidam os bons gastadores, e depois temos a posição da França e da Alemanha, que tem sido também, em relação a esta matéria, muito dura. E, portanto, a diplomacia a nível europeu vai ter que se fazer.
E eu acho que é um daqueles exemplos de geometria variável nessa mesma diplomacia, em que os Estados com as mesmas necessidades, isto respondendo às suas perguntas, vão estar agrupados. Nuno Teixeira, vamos agora à segunda volta de perguntas e agradecia que fossem mais concisos porque estamos a ficar um pouco atrasados. Nuno Teixeira, nós estamos numa situação de crise, vários países estão em crise, há outros que estão em pré-crise, ainda agora a França levou uma advertência do Fundo Monetário Internacional. Toda esta discussão pode ficar em causa se a crise não se resolver. Pois essa é uma das questões que os Estados-membros terão eles próprios à mesa das negociações de manter no seu espírito e no seu pensamento. Porque, repare, estas perspectivas financeiras têm, de facto, elementos que nos fazem... Foi ele que disse, não fui eu. Continue. E repito, estas perspectivas financeiras têm, de facto, elementos que nos fazem ter alguma esperança. Porque, repare, pela primeira vez na história, nós temos a parcela que está reservada à política agrícola comum é inferior àquela parcela que está reservada para as políticas da coesão económica, social e territorial. Ou seja, isto significa um inverter de prioridades que faria supor que os Estados-membros estariam preocupados em exatamente utilizar esta solidariedade europeia para fazer face a esta crise que tem vindo a assolar e a derramar-se um pouco, de forma lenta mas progressiva, a vários Estados-membros. É certo que começou por ser um problema de alguns países do Sul, mas hoje em dia já começa a tocar à França, à Alemanha, a outros países. E, portanto, digamos que esta inversão das prioridades orçamentais, deixando a política agrícola comum, digamos, num espaço mais relegado em detrimento da política de coesão, apontava que efetivamente os Estados estariam a caminhar nesse sentido. Como o Diogo disse, eu creio que nos últimos dias temos assistido a um recrudescer destes interesses nacionais que têm estado a inquinar a discussão e hoje em dia eu não creio que estejamos a discutir uma perspectiva de um ponto de vista comunitário, de um espaço de solidariedade de uma União Europeia, estamos sim a discutir um conjunto de interesses nacionais que não sei se vamos conseguir chegar a um consenso e se não chegaremos aqui a uma situação de impasse em que pura e simplesmente não vamos ter acordo e vamos ter que continuar com o orçamento que temos numa situação de duodécimos. Esta, creio que é a minha quinta negociação a cobrir, a acompanhar. Felizmente não sou eu que negociei, mas a minha quinta negociação de plano plurianual e é tradicional. Na última parte das negociações vêm sempre os interesses nacionais. E também é tradicional que o Parlamento Europeu normalmente é o que apresenta propostas mais expansionistas do orçamento. Agora, qual é a margem de manobra do Parlamento Europeu depois do Tratado de Lisboa? Tem mais músculo político para condicionar? Acaba por ter uma outra coisa que me parece fundamental, que é, no Parlamento, de facto, quem vive o Parlamento Europeu percebe que o sítio, a instituição que mais noção tem daquilo que está em jogo neste período é, de facto, o Parlamento Europeu. E extrapolar as condições de austeridade dos Estados-membros para a lógica europeia pode ser fatal para o projeto europeu. Nós estamos confrontados com uma falta de liderança clara deste projeto na Europa. E é por isto que as questões orçamentais relevam tanto ao de cima com os interesses nacionais em presença em palco. Porque aquilo que se discute verdadeiramente neste plano é qual vai ser a presença da Europa no mundo. Este é que é o verdadeiro problema. Nós estamos a atrasar-nos em termos competitivos imenso relativamente aos outros blocos. E precisamos de apostar exatamente nos fatores dinâmicos de desenvolvimento. Os cortes orçamentais que se pretendem fazer na lógica nacional para um orçamento que não tem nada a ver com essa lógica podem ser fatídicos para esse nosso destino. É por isso que o problema e a matéria dos recursos próprios é essencial para salvar este projeto. Porque se continuamos nesta lógica de esgrimir contribuições nacionais, este projeto não tem futuro. O aumento dos recursos próprios da União Europeia, por via de um IVA super-europeu, por via de uma taxa de transações financeiras ou outros mecanismos, é absolutamente fundamental neste momento ser jogado e avançar, sob pena daquilo que estamos a assistir, vir a condenar definitivamente o projeto. Eu queria apenas fazer só um pequeno à parte relativamente à presença europeia do nosso Primeiro-Ministro. E gostaria de dizer que é muito bem-vinda esta reunião que vai ser feita aqui para a semana e esperemos que essa presença melhore, porque tem sido, de facto, notório a sua ausência no plano europeu. Alda Sousa, acha que esta negociação está a ser excessivamente dominada pelas eleições alemãs? Porque, no fundo, a senhora Merkel está a trabalhar para o seu eleitorado. Sim. Claro que está a ser dominada pelas eleições alemãs, mas não só.
Ela está, no fundo, estas negociações estão a ser dominadas e minadas pela lógica que vai imperando na Europa e que é uma lógica de austeridade e é uma lógica em que há, na realidade, contrariamente àquilo que parece ser um lugar comum, que há os países ricos que são os contribuintes para o orçamento da União e os outros que são os que recebem do orçamento da União, na realidade, nos países do Sul tem havido uma transferência absolutamente massiva de dinheiro e de salários, de juros, de dívida, etc., para os bancos da Alemanha, etc. E, portanto, aqui, muitas vezes, o senso comum confunde as coisas e, na realidade, não há propriamente desse ponto de vista, nenhuma solidariedade ou beneficência da Alemanha em relação aos outros países. Mas eu gostava, já agora, portanto, respondendo que sim à sua pergunta, que também está com a lógica das eleições alemãs, mas queria lembrar também que uma grande parte deste problema também tem a ver com escolhas políticas, obviamente, mas tem a ver também com a própria estrutura do orçamento da União, quer quando falamos do orçamento anual ou dos orçamentos plurianuais. E, de facto, o Luís Paulo agora falava da questão dos recursos próprios. Eu gostava de lembrar que foi foi o Bloco de Esquerda, foi o Miguel Portas, que em 2009, já para o exercício de 2010, propôs a introdução da taxa das transações financeiras ao nível, portanto, do exercício de 2010. Ferreira, não é só dinheiro que se pode discutir aqui. Um elemento importante é as condições em que esse dinheiro é concedido e muitas vezes não se liga tanto a essa situação. Mas é determinante. Aliás, os chamados países mais ricos estão não só a fazer uma pressão tremenda para diminuir os montantes do orçamento, mas também uma pressão tremenda por via de uma alteração das regras de utilização do orçamento, irem eles próprios buscar mais dinheiro desse orçamento. Há pouco, quando se dizia que a coesão ultrapassou a PAC e, portanto, isso poderia ser sinal de uma maior prioridade à coesão, é importante dizer que querem tirar da coesão dinheiro para coisas que não são de coesão. E querem ir buscar, nomeadamente os países ricos, para as suas regiões ditas em transição, uma fatia maior do bolo que hoje vai para a coesão. O resultado é evidente, será menos dinheiro para os países de economias mais frágeis. Agora, há uma coisa que não foi dita ainda aqui e que é determinante nesta negociação. Esta é uma daquelas poucas, infelizmente, poucas áreas onde, à mesa do Conselho, apesar da enorme desigualdade que existe no peso dos diferentes países, neste assunto específico, eles todos, de alguma forma, valem por igual. Ou seja, fala-se muito no veto do Reino Unido, não se fala no veto de Portugal, mas todo e qualquer dos 27 países tem que dar o seu acordo. Não há orçamento até 2020 se os 27 países não derem o seu acordo. Isto é um instrumento da maior importância para cada país defender o seu interesse vital, inclusivamente Portugal. E há outras, e seria bom nós percebermos, por exemplo, as linhas vermelhas do governo português. O que é que nós não admitimos? A partir de que montantes nós não admitimos baixar para poder viabilizar um orçamento? E é importante saber articular esta negociação com outras que estão em curso. Com a política agrícola comum, com o futuro do mercado único, porque se há países que querem cortar no orçamento da União Europeia, então vamos lá pôr travões também ao aprofundamento do mercado único, porque não vamos falar de, por exemplo, uma coisa que temos defendido, cotas de comercialização de produção nacional, para estimular a nossa produção, nomeadamente no plano agroalimentar, porque isto não pode ser fronteiras abertas para umas coisas e depois cortar aquilo que era suposto servir para compensar os impactos negativos do mercado único nas economias menos desenvolvidas. E quando se fala aqui dos recursos próprios da União, há muitas ilusões em relação a isto. Não há, em primeiro lugar, porque não há um único dito recurso próprio da União que não possa também constituir, direta ou indiretamente, receitas dos Estados. E, portanto, direta ou indiretamente, estamos sempre a falar de transferências dos Estados para a União. Mas essas transferências são fundamentais, porque é a contribuição de cada país para o orçamento, de acordo com a sua riqueza relativa, é essa contribuição direta para o orçamento da União Europeia que assegura a sua função redistributiva, que assegura que os maiores beneficiários das políticas comuns e os maiores beneficiários do mercado único depois vão compensar os outros para poder também permitir elevar os seus patamares de desenvolvimento e alcançar a dita coesão económica e social. E, portanto, atenção a tudo o que se diz sobre os recursos próprios, porque há muitas ilusões relativamente a isto. As contribuições nacionais são fundamentais. Tem-se dito que se não houver negociação concluída nesta cimeira prevista para novembro, a negociação passará para 2013, que seria já sob a presidência da Irlanda. Seria favorável para um país como Portugal
que Chipre, que é a presidência atual, não concluísse a negociação, atendendo a que parece estar muito alinhado com os tais países que querem cortar, e passasse tudo para a Irlanda? O que é razoável é que haja um bom orçamento já na próxima cimeira. Mas eu, em relação àquelas que são as prioridades das presidências, eu já ouvi a presidência polaca dizer que era uma sua prioridade a questão do orçamento e de se poder chegar ou encaminhar tudo para um acordo, e nós estamos como estamos. Vamos aguardar por aquilo que sucede. Vamos aguardar pelos resultados da diplomacia portuguesa em relação a esta matéria. É evidente que não se pode estar a dizer publicamente quais são as suas linhas vermelhas. Eu acho sempre curioso que as linhas de proibição são linhas vermelhas. Já agora deixar aqui esta nota. Mas não se pode evidentemente estar neste preciso momento assim, mas com certeza que a diplomacia portuguesa as tem. Mas eu quero também aproveitar este momento desta minha intervenção para terminar aqui com algumas ideias que acabam por ser confusas. A ideia das transferências. A ideia de que há transferências de Estados que têm menos para Estados que têm mais. É preciso não esquecer que estamos, em primeiro lugar, numa zona de moeda única e, portanto, a moeda, naturalmente, que se transfere sem qualquer custo de câmbio, ao contrário do que antes acontecia. E é preciso ver-se que há, naturalmente, uma maior atração pelas economias que estão mais desenvolvidas do que por aquelas que estão menos desenvolvidas. Mas, para isso, aquilo que é necessário são instrumentos de governo económico comum, são um orçamento comunitário que seja um orçamento maior e mais eficaz. E, portanto, esta questão de se estar a falar das transferências desta maneira não me parece uma forma séria de estar a tratar o tema. E a última das ideias também, para que as coisas fiquem claras, estamos a falar de uma matéria de unanimidade. Tal como, aliás, é uma matéria de unanimidade a taxa de transações financeiras. Para quem não saiba, parece que não vai haver taxa de transações financeiras. Não há, porque países como o Reino Unido e a Suécia não a querem, mas já há um conjunto de países que vão juntar-se e ter taxa de transações financeiras, e entre eles está Portugal. E, portanto, muitas vezes nós neste debate atiramos com algumas coisas que depois acabam por confundir. Eu quis fazer esta clarificação aqui final. E chegamos ao final deste debate. Vamos a ver como é que vai resolver-se o problema deste debate e desta negociação do orçamento plurianual, uma cimeira especial marcada para o final de novembro aqui em Bruxelas. Agradeço a presença dos nossos convidados, o Nuno Teixeira, do PSD, Luís Paulo Alves, do PS, Alda Sousa, do Bloco de Esquerda, João Ferreira, do PCP, e do CDS, Diogo Feio. E fechamos aqui este debate. Marcamos encontro para a próxima semana para mais uma edição do Europa 21.